lição de hoje é a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está em Jó, de número 40. Jó, de número 40. E a leitura bíblica, nós vamos ler o livro de Jó, 38, do 1 ao 4, 39, do 1 ao 6, 40, do 15 ao 18, e capítulo 41 de Jó, do 1 ao 3. Então, essa vai ser nossa leitura. O texto áureo, em Jó 46, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó: Desde a tempestade, verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela assim ao homem mortal. A leitura bíblica diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Já pensou você conversando aí na igreja, falando do que acha da Bíblia, e de repente Deus entra e diz: Quem são esses que estão se revelando com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Jó 39, do 1 ao 6. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, e os consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos erigem e crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despiu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Contempla agora o meu monte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Jó 40, 16. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Podê-los-iam, porventura, caçar a vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar como anzol, o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furar a sua queixada? Porventura multiplicará suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? O primeiro tópico fala da revelação de um Deus pessoal, e o subtópico, o que Deus que tem voz. O segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus. E o terceiro subtópico, vamos falar de um Deus presente. O segundo tópico fala da revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita gerência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, que o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comportará como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar, o sol,
pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e, ao menos ainda, das dimensões e da criação. O terceiro tópico fala da revelação de um Deus poderoso e justo, o Belmonte e o Leviatã. Quem é que entrou na aula? Júlio Ferreira é quem? A Carol. A Carol cheia de surpresa. Então, ah, tá ok, então. Então, nada. No terceiro, só desliga o microfone. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Belmonte e o Leviatã, os capítulos 40 e 41. Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção. Shalom, desliga o microfone. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente, enquanto o Belmonte representava a força bruta de um animal por excelência. Irmãos, a maioria dos teólogos brasileiros, até porque uma parte arminiana, outra calvinista, eles tratam como Belmonte e hipopótamo, referindo-se a grandes animais. Mas nos originais hebraicos, nós percebemos que o nome Belmonte e Leviatã não tem muito a ver com nenhuma referência a esse tipo de animal, porque ele se refere a animais do Egito, até a sua escrita está egípcia. Então, não tem como você dizer que pode ser este animal, tem que ser um crocodilo, tem que ser o Belmonte, tem que ser um hipopótamo. Não, não podemos afirmar isso. Amém? Então, eu vou mostrar os dois lados para vocês, para que vocês entendam. Como eu disse a vocês, eu não costumo falar de uma visão só. Eu exponho as visões e a gente explica isso, amém? Shalom, Isabel, só desliga o microfone. Então, a aula de hoje, quando Deus se revela ao homem, nós vamos tratar da revelação de Deus a Jó e do seu diálogo com o patriarca, como um Deus tão grande, tão justo, tão santo, né? Então, que não cabe na nossa imaginação, justo e infinito, relaciona-se com outros seres tão pequenos, né? Mas isso é uma realidade bíblica, como eu já falei aqui, Deus fala o tempo todo. Nós que não estamos dando ouvidos por conta da movimentação da terra e do nosso coração está muito relacionado a este mundo, mas Deus, ele fala o tempo todo. A própria Bíblia vai falar isso, né? Ele está presente o tempo todo, observando Jó e a sua fidelidade em meio às provações, mesmo que ele não fale nada diante dos diálogos, né? Mas o silêncio é interrompido por uma voz. Isso está escrito no capítulo 38, verso 1, onde diz assim: Todo-Poderoso se fez ouvir. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Como eu disse para vocês em outras aulas, no meio, no centro de um redemoinho, é um lugar onde se encontra absoluta paz e silêncio. Enfim, o tempo da prova estava terminando e por esse motivo Deus se apresenta no meio de um redemoinho. Nós vamos entender isso como já entendemos também em outras aulas. Ele conclui os seus longos discursos mostrando para Jó que o sofrimento pode ter um lado benéfico e que o homem não compreende isso, não é verdade? Após esse discurso, esse debate é interrompido e Deus se apresenta ao patriarca, né? Qual deve ser a posição do homem diante dos propósitos divinos? Jó notou a sua insignificância ante a majestade do que não devemos questionar a Deus.
o primeiro tópico, né, que eu comentei aqui, fala da revelação de um Deus pessoal. E o subtópico, Deus que tem voz. Deus é uma pessoa, nós podemos ver isso na teologia sistemática. Logo, ele fala, ouve e vê. Após longo discurso de Eliú, antes que Jó pudesse oferecer alguma resposta, o debate é interrompido pelo Senhor, que de dentro de um redemoinho fala com Jó, e nós já vimos isso porque que ele fala de dentro de um redemoinho. Era o final do silêncio de Deus, que o patriarca tanto reclamara durante a discussão com seus amigos, de não ouvir a voz de Deus. Essa era a angústia de Jó em seu sofrimento. Mas Deus, em vez de resposta, traria perguntas que apenas teriam a de demonstrar a pequenez do homem. Os grandes sábios costumam dizer, principalmente os rabinos, né? Eles costumam dizer que um grande sábio, ele nunca responde uma pergunta com uma resposta, ele sempre vai vir com outra pergunta. Pode ver Cristo, né? Ele também fazia o mesmo, sempre vinha com perguntas em vez de resposta. Então, por quê? Porque isso nos faz refletir, né? Diante da pergunta a qual nós mesmos fizemos. Então, diante da necessidade que estamos, a nossa humilde posição diante do Senhor é de servos, até mesmo diante da situação em que estamos vivendo. Quando Deus rompeu o seu silêncio, não respondeu sequer uma pergunta de Jó. Muito pelo contrário, ele fez 70 perguntas, todas retóricas, isto é, perguntas que não tinham como objetivo de obter nenhuma resposta, mas estimular, como eu já falei aqui, a reflexão de Jó sobre aquele assunto. Por isso que os grandes sábios vêm sempre com outra pergunta. Nessas perguntas, Deus fez uma exposição exaustiva de sua majestade e soberania. Inicialmente, Deus pergunta a Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Irmãos, isso é um fato, está escrito nos Salmos. Como eu disse para vocês, os Salmos é uma coxa de retalhos da Bíblia, onde cada salmo representa textos, contexto e até mesmo livros, e o Salmo 119 vamos dizer, é o mais completo. É como se ele pegasse um pouco de toda a Bíblia e colocasse no Salmo 119. Ou vamos dizer, a carta central da Bíblia, né? Então, eu já expliquei isso para vocês. E nos Salmos fala muito, né, de como Deus fala à humanidade. Então, Deus pergunta: onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? Jó, capítulo 38. Eu quero deixar claro aqui que muitas das respostas que eu dou aqui vêm do hebraico, outras da história, livros históricos, mas eu deixo isso bem claro para vocês, para a própria reflexão de vocês. Como eu costumo dizer, eu não vou pregar nem afirmar um pensamento teológico, já que temos várias visões teológicas, mas diante da revista, ela nos dá uma direção teológica. Mas para que vocês tenham um entendimento mais amplo, eu trago o que Deus está falando e o que os próprios estudos estão falando referente àqueles textos. Então, Isaías 55, verso 8, diz que Deus não age dentro do nosso tempo, nem conforme a nossa vontade. Isaías 55, verso 8 diz assim: seus caminhos são mais altos do que os nossos, seus pensamentos são mais elevados do que o nosso. Ou seja, ninguém foi seu conselheiro, nem jamais alguém ensinou sabedoria a Deus. O profeta Isaías ressalta no verso 40, do 13 ao 14, quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro, a quem ele pediu conselho para dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento. Aí você vai dizer, Moisés aconselhou Deus a não largar o povo.
Não, irmão. Ali, no texto de Moisés, estamos vendo um homem dotado da graça, usado pelo Espírito de Deus, e este homem tem relacionamento com Deus ao ponto de Deus mudar os caminhos dos homens por conta da sua intercessão, tá? Então, Moisés não aconselhou Deus, como diz as Escrituras. Deus é o detentor de todo o saber, né? No subtópico 2, a poderosa manifestação de Deus. Diz o texto sagrado que Deus respondeu a Jó de um redemoinho. Está no capítulo 38, verso 1. Só um detalhe, os irmãos que querem o áudio do Rabino Mochico, que fala da situação mundial, que é amigo íntimo nosso, do amigo nosso, e ele nos mandou esse áudio para nos falar o que está por vir a respeito do Covid, de tudo que está acontecendo, até mesmo relacionado às Escrituras, e o que os judeus pensam disso. Eu falo do que os judeus pensam, porque a Bíblia diz que eles são o relógio do mundo, né? Diante de muitas profecias se cumprem através deles e diante da própria terra de Israel. Então, quem quiser, eu passo, mas não repassem, porque já não é, vamos dizer, uma coisa de internet, mas de relações entre amigos, tá bom? Então, o original hebraico para redemoinho é serrar, que significa tempestade acompanhada de ventos fortes. Essa mesma palavra, a sua raiz, se encontra no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, quando esse redemoinho, o mesmo redemoinho, quando nós falamos do hebraico, nós falamos de uma palavra que não muda, tá? Então, se ela se encontra em vários textos da Bíblia, aquele texto está falando está dentro daquele sentido. Então, esse redemoinho de Jó é o mesmo redemoinho de 2 Reis 2, 2 Reis 2, do 1 ao 11, que é o redemoinho que separou Elias e Eliseu. A outra palavra, que é a nuvem que está descrita nas Bíblias atualizadas e corrigidas, ela está em Apocalipse, capítulo 1, 13, que fala que Jesus virá em uma nuvem de glória. Aquela nuvem, né, é a famosa Shekinah, que também está escrito lá no livro de Êxodo, quando acompanhou Israel pelo deserto. Então, entenda que no hebraico, quando dois textos têm a mesma palavra, então aquela palavra, aquele texto tem aquele significado e está falando exatamente daquela situação. Então, esse redemoinho que se apresenta a Jó é o mesmo redemoinho que separa Elias e Eliseu. Isaías 40, 24 fala que essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras. Você pode ver Êxodo 19, do 16 ao 19, por exemplo, que mostra que Deus, ele é uma pessoa, e pelo contrário, ele é um ser, ele não é impessoal, ele é uma pessoa e é um ser que se revela com os homens e fala com os homens o tempo todo. Êxodo 19 é quando Deus chama Israel para o monte para apresentar os seus mandamentos, suas leis, como você preferir falar. Então, em Jó 40, verso 6, nós vemos que Deus se manifesta por meio desse redemoinho. O que talvez em outras traduções está escrito tempestade. Então, o que talvez tenha feito o patriarca lembrasse da última funesta tempestade que ele teve foi a tempestade que derrubou a casa dos seus filhos e eles haviam sido mortos, em Jó 1,19. Mas essa tempestade que derrubou, vamos dizer assim, que está em Jó 19, está escrito literalmente tempestade e não redemoinho. No hebraico, a palavra é diferente. Mas vamos dizer que quando Jó vê aquele redemoinho, ele tem a lembrança do que aconteceu com seus filhos. Isso é só um pensamento, não está escrito. Mas esse tufão que agora Deus se apresenta não era aquela tempestade destruidora, mas é um tufão que daria início
a uma vitória e a uma resposta de Deus na vida de Jó. Muitas vezes, querido, Deus se apresenta sim a nós em meio à tempestade, em meio aos redemoinhos, porque no centro de um redemoinho é um lugar de paz. Então, Deus, ele vai se apresentar muitas vezes, tirando as coisas do lugar para nos mostrar o verdadeiro lugar de cada coisa. Então, Deus agora se mostra aonde é o lugar dos homens, né? Às vezes também as circunstâncias da vida, elas vêm turbulentas. Quantos nesse momento não estão passando por situações turbulentas diante dessas mortes e dessa enfermidade que está se alastrando? Ao notarmos a aproximação de um furacão, de mais uma tempestade em nossas vidas, talvez nós venhamos entrar em desespero. Talvez você já passou por isso, de passar por uma situação difícil e de repente, quando você pensa que saiu da situação ou que está saindo, ou que acabou a tempestade, de repente você entra em outra tempestade. E nós precisamos entender que tempestade é essa que está vindo? Será que vem do Senhor? Será que é Deus que está falando comigo? De onde está vindo, né? Então, mas muitas vezes entramos em desespero por não entender. Então, a própria palavra do Senhor diz que não devemos desanimar, pois em meio aos redemoinhos, o Senhor pode estar trazendo uma solução, uma resposta aos nossos problemas e até mesmo o término de uma provação. Né? Quantas pessoas não respondem para Deus em meio à tempestade? Porque é no meio de um redemoinho, de uma tempestade, que nós nos encontramos com Deus e provamos quem somos em Deus, né? Não é Deus que tem que provar nada, é nós que devemos ser testemunhas fiéis, como diz em Apocalipse, venceram pelo sangue, venceram pela palavra, assim como Jó, como eu já falei para vocês, é um homem que agora não está no meio de uma brincadeira de Deus e o seu adversário, mas é a própria testemunha da boca de Deus, que ele era justo e fiel a Deus. Agora ele testemunha, não somente para os céus, mas para a terra e para o inferno, que ele é um homem justo e fiel, porque assim Deus o disse. Então, o terceiro subtópico diz que Deus está presente. Vimos um grande dilema de Jó, o grande dilema de Jó era pensar que Deus havia abandonado ele. Nós vimos isso nas primeiras aulas. Ele não entendia a razão do silêncio de Deus, já que ele mesmo afirmava que Deus falava com ele todos os dias. E por conta disso, ele se angustiou e se desesperou por se sentir sozinho e abandonado. Também já falei para vocês que a própria psicologia nos deixa bem claro que o ser humano, em meio ao sofrimento, ele vai falar coisas que, vamos dizer, que não tem muito nexo, não é verdade? Então, Deus, ele compreende muitas vezes as palavras que saem da nossa dor. Por isso que, mesmo no final das suas provações, Jó foi encontrado justo e fiel da mesma forma. Para ele, Deus que tanto se amava, que ele tanto amava, havia se escondido para não ouvir os queixumes, né, da defesa diante das acusações de seus amigos. Esse era o pensamento de Jó. Deus ficou em silêncio diante de tamanha, vamos dizer assim, em outras palavras, né, burrice, né? Não, os homens tão sábios aos olhos humanos, diante de Deus, não encontrava-se sabedoria alguma. Então Jó pensou, Deus ficou em silêncio diante de tudo isso. Mas a grande lição que o livro de Jó nos apresenta é que mesmo quando estamos nas escuras, andando somente pela fé e não por vista, Deus está próximo e Deus está presente diante de nós. Deus se apresenta a Jó e sem se identificar, sem falar seu nome, não sei se você percebeu isso, né? Em todos os textos que você costuma ler quando Deus entra na história, ele diz, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus de gerações, eu sou Deus que Adão viveu, que Jacó viveu, que Isaac viveu, que você pode viver. Ele sempre se apresenta de uma forma, ou talvez a pessoa que está vivendo, ela escreve, o Adonai, né, se apresentou e falou a mim, é a forma que ele viveu com Deus e que Deus se apresentou a ele. Então,
Então, Deus entra agora na vida de Jó sem se apresentar. O motivo pelo qual o Senhor não se apresenta e nem se identifica são o fato da fidelidade de Jó a Deus e ele conhecer a voz de Deus, né, sem erro algum. Isso a gente vai ver em João, capítulo 10, 14, quando Jesus diz que eu sou o bom pastor e as suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Então, eis uma reflexão. Estamos ouvindo a voz do Senhor? Somos capazes de reconhecê-la em meio a um redemoinho? Irmão, será que somos capazes de reconhecer a voz do Senhor em meio a essa tempestade que o mundo está? Ou será que só conseguimos ouvir a voz da dor, do choro, do morte e do pranto? Em Cristo, nós temos um privilégio de adentrarmos confiantemente na presença do Senhor. 1 João vai dizer, capítulo 4, 18, que na presença do Senhor não há medo. Então eu imagino a confiança e a alegria de Jó ao ouvir aquela voz. O caminho do trono divino está aberto para nós. E todo crente, por meio do Filho de Deus em Cristo Jesus, é um privilégio maravilhoso nos apresentarmos, desfrutarmos da presença de Deus. Isso nós deveríamos fazer todos os dias, ao ponto de reconhecer a sua voz, mesmo em meio à tempestade. Nós precisamos entender, conhecer esse Deus, ao ponto de provar esse Deus e viver esse Deus no nosso dia a dia. O segundo tópico fala da revelação de um Deus sábio. E o subtópico primeiro diz o início do discurso de Deus. Deus, apesar do seu amor infinito, sua bondade, sua misericórdia, é também a verdade. E como tal, não pode senão estabelecer as coisas como elas são realmente. Ou seja, quem dá a ordem é Deus e não o homem. Ele é o Senhor e nós somos servos. Daí porque Deus pergunta e não responde. Como queria o patriarca que ele respondesse? Deus não responde. Porque quem dá as regras, quem dá as ordens é Deus e não nós. Então Deus vai e entra com outra pergunta. Deus inicia seu discurso em Jó 38, verso 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, quem é que quer ter o direito de dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Quem são esses homens que estão discutindo ao meu respeito? Quem é aquele que está indignado por causa do seu sofrimento e se sente um injustiçado, né? Por isso que eu abri esse grupo da Escola Dominical para Todos, aceitando a opinião de todos. Nós devemos entender a visão de cada um, respeitando a visão de cada um, e não discutirmos aquilo que, ao nosso ponto de vista, é o correto, né? Foi o que os irmãos de Jó terminaram errando. Eles queriam trazer a verdade deles mesmos e fazer com que os outros acreditassem naquilo que eles mesmos, como grandes sábios, acreditavam que eram. Eles não erraram muitas vezes nas suas explicações, mas no seu posicionamento. Então, quem é este? Quem é aquele que quer que Deus dê satisfação e lhe preste contas do que ele está fazendo na sua vida? Quem somos nós? Não é verdade, irmão? Para que o Senhor venha nos dar satisfação. Será que também não nos está fazendo a mesma indignação e indagação todos os dias? Será que Deus não pergunta, né, todos os dias, quem é esse, né, que acha que manda no mundo, né? Quantas vezes, irmãos, vamos ver isso aqui, né? Não vou entrar nesse assunto agora, porque nós vamos ver sobre isso. Será que temos nos colocado no nosso devido lugar, lugar de servos, de pessoas dispostas a obedecer a Deus e fazer aquilo que o Senhor nos manda? Ou será que nós estamos, muitas vezes, como Jó, respondendo para Deus mediante a dor que estamos sentindo? Apesar de ter sido o homem mais excelente, apesar de Jó ter sido o homem fiel, de ter saído da boca de Deus, porque ele é justo em seu tempo, assim como a nossa igreja em mundo, né, é vista como justa, é vista como santa, assim como temos homens fiéis hoje no mundo, não deixamos de ser homem.
Eu costumo dizer, e estava dizendo ontem para uma irmã, nós precisamos entender a humanidade das pessoas. Eu já dei essa aula aqui. Nós somos santos porque a santidade de Deus nos cobre e a sua santidade, por nos cobrir, por meio de Cristo, por isso que vai dizer, é um Deus entronizado. Ele está no meio dos homens e a sua santidade nos cobre. Então, nós somos santos por isso, mas nós precisamos entender que existe uma humanidade por trás dessa espiritualidade. E Jó, na sua humanidade, ele questiona a Deus. E Deus mostrou a Jó que, apesar da sua excelência, de ser efetivamente uma pessoa inocente, ele não tinha o direito de querer demandar com Deus. Por mais que nós venhamos ser, vamos dizer, a igreja santa, eleita, fiéis ao Senhor, nós não temos o direito de questionar o Senhor. Deus afirmou tudo isso e falou que a Jó, que em termos de queixa, e quando nós nos queixamos do próprio Deus, que é uma tendência, quando nós estamos sofrendo, querer culpar alguém por aquele sofrimento. E uma das coisas que o ser humano mais culpa pelo sofrimento é o próprio Deus, pelo fato da sua soberania, que muitas vezes é incompreendida pelo coração do homem. Então, Deus estava dizendo que essa queixa é fruto de ignorância, da falta de conhecimento do próprio Deus. Por isso que Jó vai dizer, agora eu conheço a Deus. Isso é bíblico, irmão. Nós, como eu já falei aqui, nós não conhecemos Deus de ouvir falar. Nós não conhecemos Deus de estudar. Paulo disse, eu estudei, vamos dizer assim, os livros do mundo. Eu fiz várias faculdades, vamos colocar para os dias de hoje. Eu sou um cara estudado demais a respeito desse Deus, era isso que ele estava dizendo. Né? Sou fariseu desde criança, fui criado, e ele explica, né? Vamos em detalhes. Eu sou um cara super inteligente relacionado a esse tipo de conhecimento. A respeito de Deus, eu não sou leigo, mas ele deixa bem claro que só depois ele teve que abandonar todo o seu conhecimento para provar de Deus. Né? Deus provou o seu amor. A palavra amor no hebraico é mais ou menos exatamente o que está escrito em João 3,16. Deus morreu por você. Por isso que você vai ver o amor de Jonatas e Davi, ele dando o seu reinado, a sua vida por Davi, porque amor na Bíblia é isso. Eu me dou por você, né? Então Deus, ele fez por você. Ele morreu, ele fez alguma coisa por você. Então nós precisamos provar desse amor. Nós precisamos provar desse Deus. E isso acontece no nosso dia a dia. A nossa falta de conhecimento é tão grande que quando acontece um tufão, um furacão em nossas vidas, nós entramos em uma fraqueza espiritual. Oséias 6,3 vai dizer assim: que devamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como eu disse, irmãos, a palavra conhecimento, lá de Efésios 3, quando Paulo diz que devemos prosseguir em conhecer, é a mesma palavra de Oséias 6,3, no hebraico, é a mesma raiz de Gênesis capítulo 4. Adão conheceu a Eva. Esse conhecer não fala de entendimento, de coisas que eu busco lendo, fala de íntima relação. Por isso que Adão vai dizer que conheceu a Eva, e Adão conheceu a Eva. Então, nós entendemos, pela raiz do original hebraico, que esse conhecer não é que Oséias fala, que Paulo fala em Efésios 3, não é um conhecer de muito ler, né? Eu leio, eu estudo, eu conheço tudo, não, mas de íntima relação, como um casal em seu leito conjugal, só eles se conhecem. Então, Oséias está dizendo, prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo vai dizer a mesma palavra e está falando desse mesmo conhecimento em Efésios 3, né? Pedro 3,18 também vai dar o mesmo conselho e a mesma raiz, né? Cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor, tenha íntima relação, conviva com esse Deus, assim como um casal se relaciona e convive um com o outro. É isso que o texto está dizendo.
Então, só o conhecimento do Senhor pode, irmão, nos impedir dos fracassos espirituais, tá? Não dos fracassos da vida, porque lembrando que no mundo temos aflições, passamos por dificuldades e podemos, em algum momento, não conquistar aquilo que almejamos, mas estamos falando de um fracasso espiritual, se não conhecemos a Deus. Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá, como um vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, não podemos errar diante das situações e fracassarmos espiritualmente, mas, como diz as Escrituras, prosseguir em conhecimento, em relacionamento íntimo com esse Deus no meio daquela situação. No subtópico 2, Deus exigiu que Jó se preparasse para falar com ele. E isso está descrito em Jó 38, verso 3. Após a sua pergunta que Deus fez a Jó, Deus determinou que Jó se preparasse para a arguição, pois como homem, não era ele quem daria as regras, mas o Senhor que daria as regras. Então, Deus diz no versículo número 3: cinge os lombos e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Cingir os lombos na Bíblia, no tempo, né, bíblico, é cingir suas vestes, ou seja, amarrá-las junto ao corpo, né? Já que os homens andam no deserto por conta da tempestade de areia. Eu já expliquei para vocês como é lindo a tempestade de areia. As chuvas no deserto não é de água, mas é água com areia. Já falei isso para vocês também. Então, eles usam muito pano, né? Até mesmo porque lá o clima muda rapidamente, de uma hora para outra. Então, eles usam muito pano, muita roupa. Então, Deus estava dizendo: amarra tua roupa junto ao corpo, para permitir uma locomoção mais rápida, sem maiores problemas. É isso que diz o termo cingir os lombos. Em toda a palavra do Senhor, nós vemos que ele deseja que nós nos preparemos para servir a Deus. Em todo tempo, nós devemos cingir os nossos lombos, nos preparar para servir ao Senhor. Mesmo quando foi repelir uma postura até certo ponto arrogante, Deus faz questão que Jó se preparasse para estar devidamente pronto para ter um diálogo com o Senhor, né? Quantas vezes nós nos preparamos devidamente para ter um diálogo com o Senhor, né? Quantas vezes Deus não fala em nosso coração e nós estamos deixando para depois ou fazendo de qualquer jeito. Como eu costumo falar, devemos gastar tempo com Deus, né? Então, devemos aprender esta lição, que devemos buscar aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para que nos preparemos mais e melhor servir ao Senhor. Devemos ter essa consciência. No subtópico 3, né, diz na mecânica celeste, do subtópico 2, a dinâmica celeste, eu escrevi errado aqui, a revista está dizendo na dinâmica celeste. Deus resolveu indagar a Jó a respeito da própria criação, pois esta foi a primeira revelação divina para o homem. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como ele funciona. Tá? Há uma inteligência poderosa, impressionante, que domina os fenômenos naturais do universo e faz funcionar em perfeita, harmoniosamente toda a mecânica celeste. Se Jó se acha no direito de questionar ao Criador, deveria pelo menos mostrar que tinha algum conhecimento a respeito da criação. Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: pois desde a criação do mundo
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Em outras aulas, em outras revistas, eu já falei para vocês que a natureza ela prega para a humanidade. Não tem homem que se achegue a Deus e diga, diante do texto de Romanos 1:20, e diga: Deus não existe. Diante das coisas criadas, diante do universo e dos atributos invisíveis, diante de tudo que existe diante dos homens e dos seus olhos, é indesculpável. Paulo está dizendo isso, é indesculpável um homem chegar e dizer que Deus não existe. Né? Portanto, para quem se dizia com o direito de exigir resposta de Deus, deveria, no mínimo, explicar a obra da sua criação. Interessante, nem a ciência consegue explicar a obra da criação de Deus, ou seja, ninguém tem o mínimo direito, né, de exigir alguma coisa de Deus. Jó 38, de número 4, vai dizer assim: o Senhor pergunta a Jó se ele sabia quando e como o mundo foi criado. Deus indagou a Jó e ele podia dizer quem pôs as medidas e as bases dos fundamentos da criação quando o homem ainda não existia. A base, a base e os fundamentos da criação é impressionante diante dos olhos da ciência. Eles confirmam que existe uma linha muito fina, vamos dizer, meio que invisível diante dos seus estudos, que segura o universo. E nós, diante da palavra de Deus, podemos ver que as próprias mãos do Senhor seguram o universo. Deus indagou a Jó sobre a criação dos mares, dos oceanos, do dia, da noite, dos fenômenos meteorológicos, está descrito em Jó 38, do verso 8 ao 30. Após falar da criação do nosso planeta, Deus dirigiu-se a Jó com atenção para o universo, para as estrelas e para a constelação. Interessante, quando ele chama Abraão para sair da sua tenda, ele traz Abraão justamente para observar o universo, as estrelas e as constelações, e depois as areias do deserto, né? Então, a astronomia sempre foi outro ponto que sempre intrigou os homens, né? Por isso Deus vai e os chama e os faz contemplar. Pois, como afirma a palavra de Deus, Salmos 19:1, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmãos, olha para o céu nesse dia, porque eles pregam a respeito do teu Deus. Então, qual o tamanho do universo que Deus mediu a palmos? Eu escrevi aqui algumas coisas e eu quero estar lendo para vocês, porque isso é ciência, né? Eu sou leiga nesse assunto. Então, os astrônomos afirmam que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tem uma pregação de Russell Shedd que fala do Sol da Justiça. Irmãos, é maravilhoso a forma com que aquele homem traz a ciência para aquela pregação, e no fim ele resume como Cristo, o Sol da Justiça, né? Quem tem esse desejo de ouvir essa pregação, é uma das mais bonitas que eu já escutei, do grande professor Russell Shedd. Então, a ciência vai dizer também que existe 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se voássemos na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos, mesmo nessa velocidade, 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Graças a Deus que a ciência descobriu isso, né? Porque há muitos anos atrás eles diziam que o universo era infinito, né? Então, se perguntássemos a um astrônomo quantas estrelas existem no céu, ele nos diria que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areias no deserto e em todas as praias do nosso planeta. Deus não apenas criou todas essas estrelas, mas conhece cada um e a chama pelo seu nome. Não é apenas o macrossomo que se manifesta
a majestade de Deus. Outro estudo do grande professor Enéas, quando ele fala do macrossomos. Quem tiver curiosidade, coloca lá no YouTube, você vai encontrar. Né? Os macrossomos também manifestam a majestade de Deus, né? E também os microssomos, né? Enéas, em suas aulas, fala muito disso e com grande conhecimento trouxe o nome de Deus no DNA humano, que é Hud, Rei, Vav, Rei, né? Uma tenda, uma folha colhida no campo é tão complexa quanto uma grande metrópole como São Paulo, né? Uma gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem já inventou. O certo renomado oftalmologista, ele disse que há em nossos olhos cerca de 2 milhões de fios duplos encapados. Se não fosse assim, algum deles desse em circuito, ficaríamos cegos. Então, somos um ser geneticamente computadorizado. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. A gente já falou isso na aula de teologia, que em cada célula há 1,7 metro de cadeia de DNA, onde estão gravadas e computadorizadas. A ciência quântica diz que o DNA é como se ele estivesse fechado, né? E a neurociência diz que quando você pensa muito forte relacionado a um determinado assunto, o DNA se abre, trazendo informações sobre aquele determinado assunto, porque ele é como um grande computador, onde está armazenado todas as informações do seu ser, estão gravados todos os dados genéticos em seu DNA, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento está gravado em nosso DNA. Então, se pudéssemos, isso foi falado na aula de teologia, se pudéssemos esticar ou espichar as cadeias do nosso DNA, do nosso corpo, nós teríamos 102 trilhões de metros de extensões ou 102 bilhões de quilômetros. Ou seja, dá para você ir na Lua e voltar, né? Então, códigos de vida que foram plantadas em nós pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O homem, como eu disse, é a coroa da criação. Diante de toda a sua complexidade, o próprio Criador colocou detalhes em você, que somente no próprio Deus estão esses detalhes. Como o seu ruach, o seu espírito, não há em nenhuma outra criatura, além da tua complexidade. Ah, oi. Claro, eles estão querendo ser o próprio Deus. É como a Torre de Babel, né? A história vai dizer em Flávio Josefo que eles construíram uma torre e os filhos de Cã eles disseram que iam construir essa torre para que o Senhor não os alcançasse. Tá tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, para que o próprio Deus não os alcançasse. Caso viesse outro dilúvio, eles não seriam alcançados pelo próprio Deus. Então, quando o homem faz um clone, ele está se colocando no lugar do próprio Deus, que é o dono da vida, não é verdade? Está respondido? Mas o, mas o homem sem Deus, ele é orgulho em pessoa. Ele. Oi.
Não, porque o seu filho foi gerado de algo do seu esposo e seu, e dentro de você. E. Ah, tá. Tá, tá, tá. Sim, tá, tá. É, exatamente. Não, 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 não tem. É, 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 exatamente, porque o Salmo 139 diz que quem forma o ser humano no ventre de uma mulher é o próprio Deus. Ele sopra o seu espírito e através disso vem a vida do ser humano. Então, o homem ele pode até tentar recursos da vida, tá? Mas eles não têm o poder de gerar a vida, né? Tanto que até o clone de uma ovelha que é tão mais simples do que um ser humano morreu, não conseguiu durar muito tempo, né? Eles tentam mudar a genética, misturando uma coisa com a outra, que é proibido e é contra a Bíblia, tá? Tá respondido? Tá respondido, Maria? Amém. Tá, tá. Após falar com Jó a respeito do universo, de como Jó nada sabia a respeito dele, Deus agora fala com Jó a respeito da criação animada. Depois de falar do universo, lembrando para vocês que Deus chama Abraão para mostrar as estrelas, então Deus sempre começa, né, mostrando a sua grandeza através das estrelas dos céus e a respeito dessas coisas. Então Deus agora entra a respeito da criação na terra. Então Deus pergunta a Jó se ele tinha conhecimento a respeito dos fenômenos e dos animais. Então nós podemos ver aqui claramente que Deus é quem sustenta toda a criação e é participante de toda a criação. Quando eu digo para vocês que o Espírito de Deus é que dá ordem e traz a vida e está presente em toda a vida da terra, seja ela animal, seja ela, né, árvore, ou o que você imaginar que seja, é o próprio Deus que está presente, é o próprio Espírito de Deus que está se movendo em toda a terra. Não tem como mudar isso. Veja que o texto de Jó nos mostra que Deus é participante da vida da criação. Então, Deus continua sua fala com Jó, que afirma que somente ele conhece com exatidão o período da gestação, os hábitos de nascências e os instintos das cabras monteses e das corças. Olha que interessante. A gente acha que a vida selvagem está a Deus dará, né? E olha, o próprio Deus conhece a gestação de cada animal, o tempo de cada uma. Olha que coisa linda, né? Às vezes a gente lê a Bíblia com tanta pressa e não observa esses detalhes, né? Deus está vendo o nascimento de cada animal. Que Deus tão grande é esse, né? O jumento selvagem escarnece do arreio e da vida tumultuada da cidade para viver livre nas montanhas do deserto, a procurar tudo que é verde sobre o deserto, né? Às vezes a gente acha tão difícil viver numa cidade, numa grande metrópole que tem de tudo, aí lá vai um jumento e dá uma lição de moral no homem. Vai viver no deserto, distante de tudo e de todos, para procurar o verde e ainda se alimenta. E Deus tem conhecimento de tudo isso. E que dizer do avestruz e suas asas? Em alguma circunstância, age com insensatez, colocando seus ovos em lugares vulneráveis, tratando suas crias com dureza.
Olha o que Deus vê. Deus vê o animal duro, Deus vê o animal insensato, Deus vê o animal que está dando cria, Deus vê o tempo de gestação. Olha o cuidado que esse Deus tem com toda a criação. Aí você vai lembrar de Jesus, quando lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte, ele vai falar: não andeis ansioso por coisa alguma, e muito menos pelo dia de amanhã. Se o Deus cuida das aves do céu e da planta que está no campo, que vai ser lançada no fogo, quanto mais de vós ele não vai cuidar. Olha, se Deus observa a cria, vamos dizer, o parto de uma corça, o parto de uma cabra do deserto, né? Se Deus observa os seus instintos, cada mês da sua gestação, irmão, olha o que Jesus estava dizendo, quanto mais a vós. Deus não tem cuidado de vós. Contudo, pode correr o avestruz, com toda a sua dureza, com toda a sua insensatez, pode correr mais rápido que um cavalo de corrida. E olha os detalhes que Deus está dando para Jó. Em seguida, Deus pergunta se Jó tinha condições de conceder força ao cavalo e revestir seu pescoço de crinas, né? Você olha para um cavalo, né? Que a gente chama as crinas do cavalo de cabelo, né? Esse cavalo lindo, né? Os cabelos, nem meu cabelo é tem tanto balanço como o cabelo do cavalo, né? Muitas mulheres falam isso, né? Rabo de cavalo, né? Que fica aquele negócio lindo, né? Aí Deus está dizendo para Jó: será que tu pode revestir o cavalo da forma que eu revesti ele? Está claro que é uma providência divina que preserva toda a vida e todas as coisas criadas. Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente chamado Deus Todo-Poderoso. E em sua peculiaridade e o seu modo de viver, Deus conhece o detalhe de cada um desses seres. Como eu já falei, quantos fios tem em seus olhos, né? E um só der um circuito, você pode ficar cego. Olha, Deus fez uma máquina e ele conhece cada fio de cabelo seu. Como Deus tinha a resposta para tudo isso? Haja vista, ele é o Criador. E a ciência de Jó era limitada, mesmo com tamanha sabedoria, em relação à complexidade da criação. Toda vez que você vai ver Deus falando com alguém, você vê Deus se apresentando dessa forma, ou seja, eu sou o Criador, eu tenho respostas, não é você que tem respostas. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus querendo dar resposta para Deus. Deus, por que tu não faz assim? Deus poderia ser assim, né? Quantas vezes não fomos tão leigos diante da presença de Deus? A única coisa que Jó tinha que fazer era ficar calado diante dessa situação, reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade de Deus, aceitar os desígnios de Deus sobre a vida. Jó 40, verso 4. Põe aqui para mim, por favor. Diz assim: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ou seja, Jó assumiu a sua ignorância, a sua tolice, em outras palavras, a sua burrice, né? Um homem tão sábio, mas diante de um Deus todo-poderoso, ao que ele diz: sou indigno de te responder algo. Ponho a minha mão na boca para não te responder nada. Será que temos essa consciência? E isso Deus estava falando com ele em meio a um redemoinho. Será que em meio à tempestade e aos redemoinhos dessa vida que estamos passando, nós estamos colocando a mão na nossa boca e dizendo: não sou digno de responder nada, Senhor? Será que estamos fazendo isso? Ou estamos proferindo palavras sem conhecimento e sem consciência, determinando o que Deus tem ou o que não tem que fazer? Nas necessidades de conhecer melhor a Deus. Aos olhos de Deus, Jó era considerado um homem íntegro, justo. O próprio Deus deu testemunho disso, que ele se desviava do mal. Porém, no momento da prova, ele agiu relacionado à sua dor. Já falei isso aqui. A dor de Jó foi tão grande
que ele, vamos dizer assim, tinha o direito, no seu direito de dor, ele falou o que ele falou. Mas ele precisava conhecer melhor a Deus, o seu Criador. Irmãos, nós somos frágeis e pecadores. Por mais que venhamos ser justos, por mais que venhamos ser santos, por mais que o nosso testemunho venha da boca do próprio Cristo. Olha, Maria é santa e irrepreensível, se desvia do mal. Ela não abre a sua boca para nada. Ela é uma santa mulher de Deus. Por mais que o próprio Deus falasse isso da Maria, não podemos esquecer a humanidade do ser humano, que ela é frágil. Amém, irmãos? Nós precisamos olhar para cada irmão dentro da igreja. Além de saber que ele é santo, justo e fiel a Deus, ele é frágil na sua humanidade. Ele pode errar. Ultimamente nós estamos tão justiceiros que esquecemos que somos seres humanos. Vamos tirar esse pensamento grego da nossa cabeça, que veio do catolicismo, de olhar para o Papa e achar que ele é o substituto do Filho de Deus. Mas nós, cristãos evangélicos, reformados, estamos olhando um para o outro com justiça própria, esquecendo que somos frágeis e pecadores. Quando passamos pelo vale da sombra da dor, precisamos olhar a majestade de Deus, irmãos, e não a profundidade das nossas feridas. Quando nós olhamos para a profundidade das nossas feridas e não para Deus, é criado-se um vácuo em nossa alma. E este vácuo pode ser substituído por qualquer um. Se olharmos para nós vamos entrar em pânico. Se eu for olhar para a minha situação hoje, eu vou entrar em pânico. Mas se olhar para Deus, eu sinto paz. Não deixe a dor dominar você. A Bíblia deixa bem claro que o momento de luto do povo de Deus era no máximo 30 dias, no máximo. Porque eles não poderiam deixar que a dor dominasse os seus sentimentos. Não podemos conhecer a nós mesmos, queridos, sem antes conhecer a Deus. Nós queremos conhecer a vida do irmão, nós queremos conhecer a vida do pastor, nós queremos conhecer a vida do marido, da esposa, mas nem sequer conhecemos a Deus. Quanto mais ficamos em nós mesmos, quanto mais focamos em nós mesmos, mais aflito e mais longe ficamos da verdade e do conhecimento de Deus. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais entendemos a nós mesmos. Você consegue compreender as circunstâncias que estão ao teu redor. Amém? Terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Vamos finalizando aqui a nossa aula. Vai ser um pouco polêmico, mas não podemos nos estender. O poder de Deus nos ajuda a compreender a realidade da vida, por isso que Deus chama Abraão para fora da sua tenda para mostrar as estrelas do céu e, enfim, mostrar a vontade dele sobre a vida de Abraão. Por isso que Deus chama Jó para contemplar os astros no céu e mostrar a sua grandeza. Quando olhamos para o poder de Deus, irmãos, acha que o Covid está tomando conta do mundo? Olha a majestade da lua, olha a majestade do sol. Coisas criadas por Deus não deixam de cumprir aquilo que lhe propôs, né, quando foram criados. Quem é o nosso Deus? Qual a dimensão do poder do nosso Deus? Isaías 40, 12, eu vou ler para vocês, ao 26, diz assim. Isaías diz a respeito de Deus. Diz que Deus é aquele que mede as águas na concha de suas mãos e mede o pó da terra em balança de precisão. Deus é aquele... Olha, gente, eu fico imaginando não somente o poder e a grandeza desse Deus, mas o controle que ele tem de todas as coisas. Deus coloca o pó da terra. Não está falando de areia, querido. Está falando do pó. Diz que muitas vezes está vagando por aí, você nem vê.
ele coloca em balanças de precisão, ele sabe a quantidade do pó da terra. Ele mede os céus com a palma das suas mãos e o estende como uma cortina para neles habitar. Que facilidade diante da grandeza do universo que eu já apresentei aqui para vocês. Deus espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força, grande poder, chama cada uma pelo seu nome. Aquilo que é tão complexo ao homem, tão difícil de compreender, Deus chama pelo nome. Tem uma simplicidade, ou seja, ele tem uma organização, um domínio sobre tudo que está nos céus e na terra. Quantas vezes você respondeu a Deus quando ele te chamou? Quantas vezes você foi orar quando Deus te chamou? Quantas vezes você disse, é momento de eu jejuar, porque eu estou sentindo que Deus está falando comigo? Quantas vezes você respondeu? Quantas vezes você foi fazer? Quantas vezes se parou para Deus quando ele te chama? Muitas vezes Deus fala uma, fala duas, fala três, e a gente não responde para Deus. Mas na hora de um redemoinho, de uma tempestade, a gente quer que Deus nos responda alguma coisa. Em Jó 40, verso 6, Deus desafia Jó a responder, como um homem. É mais ou menos assim, vem cá, você é homem? Vem cá, tete a tete comigo, face a face, me responde uma coisa. Já pensou, querido? Anteriormente, Deus desafiou Jó, mas a resposta dele demonstrou que ainda não havia humildade aceitável. Ele simplesmente calou a sua boca, não posso responder. De modo que o Senhor continuou a falar no meio de um redemoinho. Como eu já disse, no meio de redemoinho é o lugar que mais encontra-se paz. Então, em Jó 40, verso 6, diz assim, cinge agora os teus lombos, como homem fala comigo. Olha o que Deus fala para Jó. Né? Já pensou? Maria falando, ai Deus, Maria, senta aqui, como uma mulher, olha na minha cara e me responde. O que você faria, Maria? Eu vou te responder, eu vou te perguntar, Jó, e como homem, me responda. Antes, Jó, em seus lamentos, tinha acusado Deus de praticar injustiça, de não estar dando ouvidos. Então agora Deus desafia Jó. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Jó 40, verso 8. Ou me condenarás para me justificar? Eu citei esse versículo de Jó 40, verso 8. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Porque em meio às aflições nós temos esse costume. Nós queremos anular o juízo de Deus sobre a nossa vida. E juízo de Deus também traz misericórdia. O juízo de Deus, irmão, por mais que você veja doloroso e doído, ele traz misericórdia, transformação, ele traz coisas novas, porque ele está pondo fim a uma situação para trazer coisa nova. Ele está dizendo, chega a isso. O juízo de Deus, nós encontramos misericórdia na Bíblia. Ele está colocando um ponto final na maldade do homem para trazer coisa nova. Veja o juízo de Deus no dilúvio. Trouxe uma família justa para crescer e multiplicar sobre a terra. Veja o juízo de Deus diante do caos. Na visão dos homens, uma destruição, mas sempre houve algo novo ressuscitando. Então Deus está dizendo, tu pode anular isso da tua vida? Aí ele diz, ou me condenarás para te justificar? Fala que eu e você não tem esse costume de querer condenar alguém. A Bíblia diz que quando condenamos ao próximo, estamos sendo juiz dele, juiz da lei de Deus. Então, quando condenamos o próximo, seja esposo, marido, filho, irmão da igreja, nós estamos condenando a própria palavra de Deus e o próprio Deus. Aí Deus pergunta, acaso você pode me condenar para se justificar? Quantas vezes nós estamos condenando a Deus para nos justificar de uma situação que nós mesmos causamos? Quando estamos em tamanho sofrimento, nós queremos achar um culpado. E muitas vezes culpamos o próprio Deus e não percebemos. Quando nós olhamos para os nossos problemas, agigantamos nossa dor e deixamos Deus pequenino. Mas quando olhamos para a majestade de Deus, nos sentimos pequenos. E a nossa dor se torna apenas uma leve, como diz Paulo, momentânea tribulação, né? Por isso que Paulo sabia do que falava. Enquanto Jó estava se defendendo e curtindo sua dor, sentiu-se injustiçado, enquanto ele se defendia dos seus amigos.
Mas, quando viu a grandeza de Deus, ele encontrou o caminho do entendimento e a estrada da restauração. Por isso que você vai ver Deus devolvendo a Jó em dupla honra tudo que ele havia perdido. Porque houve um entendimento, um conhecimento. E quando há isso diante de Deus, há restauração. Então, tome muito cuidado. Se você não está vendo restauração em algo da sua vida, você precisa entender que algo precisa ter entendimento e conhecimento do próprio Deus para que seja restaurado. Então, a Bíblia, aqui a revistinha vai dizer no terceiro tópico, o Belmonte e o Leviatã, né? Contempla agora o Belmonte, ou seja, na revista atualizada, Hipopótamo, que eu fiz contigo, que come erva como um boi. Jó, capítulo 40, verso 15. Quando ele diz que eu fiz contigo, está dizendo que ele é criatura igual a você. Né? Então Deus está dizendo, contempla agora o Belmonte, que eu fiz contigo, que come erva como um boi. Poderás, aí ele vai falar do Leviatã, no 41, verso 1. Poderás pescar com um anzol o Leviatã? Na revista atualizada vai estar escrito crocodilo. Ou ligarás a sua língua com a corda ou com anzol? O Senhor agora chamou a atenção de Jó para dois animais, Belmonte e Leviatã, animais gigantescos e poderosos. A descrição do Belmonte tem como significado no original hebraico cavalo d'água ou cavalo de água, ao passo que o do Leviatã aponta para um essencialmente animal aquático e não um exato crocodilo, tá? Porque crocodilo não vive nas profundezas do mar. Então nós não podemos, como eu costumo falar aqui, imaginar o texto. Nós temos que observar exatamente o que o texto quer dizer. E o texto não está imaginando um animal. Ai, poderia ter existido. Ai, poderia. Não, ele está afirmando a criação de Deus. Então, ele está falando que tem um animal que o nome dele é cavalo de água, que é o Belmonte. Ao passo que o Leviatã é um animal aquático. Então, o Leviatã está associado, quando você lembrar de Leviatã, está associado ao caos, a uma força destruidora que confunde os pensamentos humanos. O medo a Leviatã põe o homem a sujeitar-se a ele. Hebreus 2,15 vai dizer, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Então, pelo pavor, a Leviatã é uma força maior que o homem. E só Deus pode controlar essa força. O Leviatã é apresentado como Senhor dos homens, tá? Desde quando o crocodilo foi Senhor dos homens? No texto, ele deixa bem claro que ele tem poderio sobre os homens e nenhum homem consegue contê-lo. Se ele fosse um simples animal, o homem poderia contê-lo, porque Deus colocou todos os animais e os subjugou ao homem. E o homem está sobre o domínio dos animais da terra, do mar e dos ares. Está bem claro no livro de Gênesis. Mas o Leviatã está falando de um ser que não é dominado pelos homens. Então, logo o texto fala de um principado, que são subjugados somente por Deus. E ele deu a Cristo. E Paulo vai falar que Cristo, né, os colocou embaixo dos seus pés, triunfando sobre eles, e deu essa autoridade à igreja. Efésios 1, 21. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na era que há de vir. Deus colocou todo o principado, potestade, que antes só tinha domínio pelo próprio Deus. Ele colocou sobre todo o domínio de Cristo.
Não somente nessa era, mas na era que há de vir. E Deus está dizendo que até o caos, o Leviatã, que o homem não tem controle, né? Que essa força que está por trás do orgulho da humanidade, que o homem não tem controle, o homem não pode deter o caos, o homem não pode deter esse orgulho que controla a humanidade. Somente Deus. A Bíblia vai dizer que Deus abate os orgulhosos. Então, os homens precisam de Deus para lidar com este poder. Os homens precisam estar em Cristo para lidar com este poder, já que Deus colocou toda a autoridade por meio de Cristo. Mesmo o poderoso Belmonte e Leviatã, mesmo com todo esse poderio que nós vamos ver, eles estavam debaixo da mão de Deus. Estes dois animais têm algo em comum, irmãos. E sabe qual é? E isso me impressionou. A força do seu estômago. Deus trouxe à tona que ele controla todas as forças cósmicas e terrestres. Eu coloquei aqui a força do estômago desses dois animais. São tão fortes, que a Bíblia vai dizer que é como se fossem guilhotinas ou ferros, né? Como uma máquina de ferro que esmaga, entende? A Bíblia deixa isso bem claro a respeito do estômago desses animais. O caos aqui mostrado, que Deus está mostrando a Jó, é uma espécie de principado inferior das trevas, que espalha destruição e deixa os homens perplexos. Praticamente, Deus está mostrando para Jó que aquela tempestade que matou os filhos dele, né, não era a mão de Deus, mas o próprio Satanás. Leviatã é a figura do orgulho da humanidade, que também é destruidor, né? Se todos fôssemos ricos, como todo mundo fala, o mundo tinha se destruído, porque o orgulho do homem teria destruído toda a humanidade. Por isso existe pobre e rico, para que haja uma balança neste mundo. Por isso Deus faz a sua igreja dependente uns dos outros, né? Me irrita. Tem gente que chega na igreja, chega precisando de Deus, conhece a Deus, conhece os princípios, começa a andar pelos princípios, começa a ser vitorioso, de repente ele se torna um crente independente. E ele acha que foi a oração dele, a fé dele, a força dele, e ele sozinho pode tudo agora. E quer andar com as suas próprias pernas. Ninguém pode nada sozinho. Deus deixou o seu governo na terra, a sua igreja. Por isso que Paulo vai falar que existem diferentes dons. Por isso que Paulo vai dizer, Paulo plantou, Apolo regou, ou seja, nada vem de uma pessoa sozinha. Você sempre vai precisar de alguém para andar com você. Somos todos dependentes de Deus. Esse negócio de Deus é fiel na minha vida. Ele é muito fiel, irmão. Mas ele vai usar outra pessoa para mostrar a fidelidade dele para você. É assim que foi com Paulo, com Pedro, com Cristo, foi com tantos. Por que não com você? Não é verdade? Então somos todos dependentes de alguém, porque Deus determinou isso. Até mesmo as criaturas mais poderosas são dependentes de Deus. Deus diz no texto: eu criei contigo. Ou seja, são criaturas minhas. Todas as coisas estão sujeitas ao controle divino, incluindo o problema do mal. Por mais que pareça um caos que o mundo se encontra, tudo está sujeito ao controle de Deus. Em Jó 41:10 diz assim: ninguém se atreve a despertá-lo. Ninguém se atreve a despertar o Leviatã. Se o homem tem medo de despertar o Leviatã, o que seria fatal, então deveria temer despertar a ira de Deus, e não é isso que estamos vendo. Deus começa a dar detalhes concernentes à inversibilidade do Leviatã. Ele começa a dar detalhe dos olhos, da boca, do nariz, da respiração, do pescoço, seu poder, seus efeitos sobre os abismos e sobre os mares, tá? Se fosse um simples jacaré,
como está em algumas traduções, ele não teria poder e autoridade sobre abismos. O texto fala que ele é invencível. Eu não conheço nenhum animal, até mesmo as maiores baleias do mar, não são invencíveis ao homem, porque Deus sujeitou todos ao homem. Inclusive, após o dilúvio, em Gênesis 9, quando ele dá o direito do homem de comer animais, de comer carne. Então, isso nos dá a entender que isso não é um simples animal, como está em algumas traduções, pois todos os animais estão sujeitos aos homens. Olha o que Deus fala a respeito das narinas de Leviatã, no 41:18. Faz resplandecer fogo, ou seja, ele espirra fogo das suas narinas. Aqui ele é detalhado como uma fera que produz obscurecimento, tá? 41:19-20. Olha o que Deus descreve: da sua boca saem tochas, de suas narinas rolos de fumaça, formando uma grande nuvem que obscurece a visão do homem. Esse é um dos teus inimigos, Leviatã. O orgulho dele obscurece a visão dos homens. Jó 41:31-32 diz que ele tem poder no céu e no mar. Jó 41:21, Deus vai falar do seu hálito. Ele faz incender carvões. Ele respira tal abundância de fogo que pode incendiar florestas. Aí eu te falo, se ele fosse um simples jacaré, como que do seu nariz poderia incendiar uma floresta inteira? 41:22 diz assim: diz que o seu pescoço reside a força, ou seja, diante dele salta desespero. Uma boa descrição do caos que nós estamos vivendo hoje, tá, irmãos? Eu acredito que é uma força de Leviatã, do orgulho, da grandeza do coração do homem. Aí alguns mais filósofos vai dizer: a China tem como um dragão o seu símbolo. Mas deixa aí só a interrogação, só para você refletir. No 41:7 diz assim: suas escamas encher-lhe-ás a pele de arpões, ou seja, pode algum homem colocar arpões em suas escamas? O couro dele é impenetrável. Então, os homens precisam de Deus para deter essa criatura. É isso que o texto está dizendo. Olha o que Deus fala a respeito da sua queixada. No 41:1. Podes tu, com anzol, apanhá-lo? Se fosse um simples crocodilo, irmãos, o homem teria apanhado, né? Porque qual foi o animal, crocodilo, maior que não seja que o homem não brincou com ele? Mas Leviatã era uma espécie que respira fogo e seria absurdo apanhá-lo. Olha o que Deus fala das costas de Leviatã, no 41:15. Isso é para que você entenda quem é teu inimigo. 41:15. As fileiras das suas escamas são seu orgulho. Eram como fileiras de escudos ou fileiras de orgulho. Nas traduções mais próximas do original está fileiras de orgulho. Nas traduções mais modernas, fileiras de escudos. Ou seja, as costas do bicho pareciam um monte de escudos empilhados. Em outras palavras, as costas de Leviatã eram como fileiras de belas e poderosos escudos. E isso era o seu orgulho, porque ninguém conseguiria detê-lo. As escamas eram tão, a Bíblia deixa bem claro, as escamas eram tão compactamente arranjadas que funciona como um belo escudo. Então não tem homem que consiga deter este principado. Ou seja, o corpo dessa fera é um grande escudo
impenetrável. 41:24 fala do seu coração. Seu coração é firme como uma pedra. O versículo fala da ousadia. Ele fala que ele é destemido, fala que ele é cruel, sem misericórdia e insensível. Alguns pregadores já estão pregando por aí que esse corvide faz parte do Leviatã, do orgulho do Leviatã, debaixo do orgulho e do poder do homem de querer ser invencível e maior que todos. Então, estamos em meio ao caos. Então, diante de tudo isso, Deus o tem preso. Diante de toda essa grandeza, de todo esse poderio, Deus o tem preso por uma correntinha. Um dia, a humanidade estará livre dessa influência. A Bíblia deixa bem claro. Satanás, seus demônios, estarão todos lançados no lago de fogo. No 41, verso 25, diz: levantando-se ele, tremem os valentes. A palavra valente nesse texto no hebraico é a mesma usada para Nimrod, um assassino, um semideus, um poderoso, um principado. Por isso que fala que ele é chefe de cativeiros, né? 41:30 diz que ele, debaixo do seu ventre são escamas pontiagudas. Lembra que eu falei para vocês? Então você pode imaginar um instrumento de arado que um agricultor usa para rasgar a terra. Interessante que uma vez eu tive uma visão a respeito de Leviatã e eu vi claramente um estômago de ferro. E as pessoas estavam dentro desse estômago de ferro e ele abria e fechava e as pessoas gritavam em desespero. E eu pensei comigo, como que pode um jacaré gigantesco, que é o que parecia mais um dinossauro, ter um estômago de ferro? Eu fiquei sem entender, mas depois, lendo as escrituras, eu entendi quem que era aquele animal que eu estava vendo. Então, no 41:34, ele olha com desprezo tudo que é alto. Ou seja, até o altivo, arrogante coração do homem está sujeito à arrogância e à altivez de Leviatã. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Devemos nos achegar para, na ocasião oportuna, encontrar socorro e misericórdia. Jó 41:11, Deus diz assim: quem primeiro me deu a mim? O homem não pode conceder a Deus nenhum dom, nem da parte de suas riquezas, nem dos seus feitos, né? Tem gente que diz, eu vou dar o dízimo. Não tem como, querido, você devolve. Ninguém dá nada para Deus. Até o dom que você tem não vem de você, vem de Deus. Então o texto está dizendo, o homem não pode considerar a Deus nenhum dom, nenhum bem. Ou seja, Deus não deve nada a ninguém, é isso que o texto está dizendo. Tudo isso foi trazido à luz para que pudesse ser julgado. Lembrando que Jó pediu para entrar no tribunal de Deus. Então, para que tudo isso pudesse ser julgado, Deus traz à luz todo esse entendimento. Terceiro subtópico vai falar da justiça e a graça de Deus, e aqui nós finalizamos essa aula. Jó não foi capaz de lidar com Belmonte nem com Leviatã, dois inimigos da nossa alma. Se Jó não tinha domínio sequer sobre a natureza que o próprio Deus estabeleceu para dominar, como queria ele entender os propósitos morais e espirituais de Deus? Eu costumo dizer, se não andamos corretamente
na nossa vida carnal, diante do que Deus nos pede, diante daquilo que está no nosso alcance. Vamos colocar uma coisa que, né, que deixa os outros irritados e eu gosto de irritar. O dízimo. Diante de uma coisa tão simples que está na sua mão. Deus pede como um princípio bíblico e você não aceita, quanto mais as coisas espirituais. Queremos ainda entrar diante do tribunal de Deus e querer que Deus faça alguma coisa, né? Quando, na verdade, nós não podemos nem responder a Deus diante das coisas criadas que está em nosso redor. Então, nessa aula, nós tratamos da revelação de Deus a Jó. Efésios 2:8 diz assim: o ser humano depende plenamente da graça de Deus. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus. Diante de toda essa grandeza, diante de tudo que você viu aqui nessa aula e estudou, o que você pode fazer para se justificar diante desse Deus? Nada. Senão a sua graça. Por isso que você está na presença de Deus. Porque ele foi misericordioso, olhou para você e disse: entra. Então, como podemos entender os propósitos de Deus? Se não conhecemos nem as coisas que estão no nosso alcance, não obedecemos nem as pequenas coisas, não temos controle nem da nossa vida financeira, como queremos ter controle das coisas espirituais? Se não temos controle de simplesmente tirar uma 10ª parte daquilo que Deus nos pede, como queremos ter controle das coisas espirituais? O que Jó tanto almejava desde o início da sua provação, enfim, aconteceu. Ter um encontro com Deus. Nessas perguntas, Deus fez uma exposição exaustiva da sua majestade, da sua soberania. Em sua exposição, Deus não recriminou a Jó, mas revelou a Jó o quanto imperfeito ele era e quanto conhecia pouco a respeito da majestade de Deus. Então, é nesse momento que Jó reconhece sua imperfeição e reconhece a soberania de Deus. Aí Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que você pode olhar para a soberania e para a majestade de Deus nesse dia e dizer: diante dessa situação, eu quero conhecer a Deus? Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa estar guardando a vida de vocês e que você possa estar colocando em prática